Na coletiva, o governo também falou sobre as mudanças nas marcas dos respiradores. No contrato de compra estava previsto um modelo, mas a empresa Veiga Med anunciou a troca por outro mais barato, mas em conta. A preocupação é que esse equipamento não atenda, então, às necessidades das UTIs. Você já deve ter notado. Para encher um balão, a primeira soprada para expandi-lo completamente é a mais difícil. Exige mais pressão. Depois, isso fica mais fácil. Essa pressão necessária para inflar ou esvaziar é o que os médicos chamam de mecânica respiratória. E são os respiradores que fazem essa função quando o pulmão está debilitado. Assim como os veículos, os aparelhos possuem diferentes marcas e modelos. Os mais pequenos, destinados para o transporte de pacientes, outros maiores, usados nas UTIs. Os mais baratos, outros mais caros. E são essas características importantes na hora de salvar vidas. Na polêmica compra dos 200 aparelhos feita pelo Estado, o modelo previsto era o Medical C3. Repare que ele é maior, com um painel gráfico que leva diferentes informações. Mas a empresa que venceu anunciou a troca por esse, mais barato, o Shangri-La 510S, quase metade do preço. O mesmo que médicos britânicos desaprovam. Segundo os especialistas, o equipamento não é adequado para uso em UTIs e pode levar pacientes à morte devido à baixa capacidade. A única diferença para o modelo adquirido em Santa Catarina é que o respirador tem uma mini estação acoplada, uma adaptação que permitiria ele ser usado em UTIs. O problema é que esse aparelho é desconhecido no mercado brasileiro. Não dá para saber se ele vai cumprir aquilo que oferece. Pelo panfleto, os dois conseguiriam atingir padrões de ventilação mecânica protetores para pacientes graves. Se eles atingem mesmo na prática, fica o questionamento. A gente tem que ver eles operando, né? O que nós precisamos esclarecer é que não é qualquer ventilador mecânico que poderá ser utilizado para os pacientes do Covid-19. São aparelhos complexos. A Associação Catarinense de Medicina já se mostrou contrária ao uso do equipamento em UTIs. Basicamente, o que se recomenda é que não sejam utilizados esse tipo de equipamento de uma forma contínua numa unidade de terapia intensiva. Eles são próprios apenas para utilização temporária em uso em transporte. Enquanto a vinda dos aparelhos ainda é incerta, o Controlador-Geral do Estado pediu uma avaliação técnica sobre esse respirador. Nós solicitamos uma análise técnica por parte da Secretaria da Saúde que indicasse um profissional e fizesse a análise dos dois respiradores e se eles são, na realidade, compatíveis ou não. Então, esse trabalho já está sendo feito e também estamos pedindo um apoio aí à Universidade Federal. Vai um parecer técnico-científico e me dê a confirmação, né, da questão dos respiradores e a necessidade real de compra, se ele é compatível com a necessidade real de compra. O Luan Wozniak está ao vivo na redação da NDTV com a gente e vai trazer mais informações sobre os respiradores. Luan, uma boa noite para você. A resposta, então, da empresa fornecedora, o que eles dizem? Olá, Eudiane, boa noite para você, boa noite a todos. Em nota, a Veiga Med disse que não conseguiu esse modelo de respirador especificado no edital em função da alta demanda global e que não conseguiu informar isso antes da formalização de compra, pois o aceite da proposta pelo governo ocorreu 2 dias depois, após o prazo dessa proposta de validade encerrar. Mesmo assim, a Veiga Med diz nessa nota que tentou negociação com outra empresa que tinha um equipamento bem semelhante a esse especificado no edital, o C35. A Secretaria de Estado da Saúde, segundo a Veiga Med, teria sido informada sobre a possibilidade de adquirir esse equipamento equivalente e deu ok para a aquisição de compra. Mas no dia 10 de abril, a própria secretaria, segundo a Veiga Med, teria recusado essas máquinas, alegando engano. A solução, segundo a Veiga Med, para honrar o fornecimento, foi redirecionar os ventiladores invasivos da marca Shangri-La, que estavam num processo de compra há mais ou menos 2 meses para o mercado privado e que agora foram redirecionados aqui para o Estado.
A Veigamed disse ainda que pagou todas as taxas de importação e que 50 desses ventiladores estão em um aeroporto da China desde o dia 27 de abril, aguardando a liberação alfandegária. Segundo a Veigamed, esse problema está fora do controle da empresa. Ildiane. Obrigada, Luan. Daqui a pouco eu volto a conversar com você. E agora a gente segue falando da pandemia do novo coronavírus com o Paulo Alceu. Paulo Alceu, boa noite para você. Oi, Ildiane, que bom ver você. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no ND Notícias. Eu estava rindo aqui e daí eu comecei a me dar conta do seguinte: programa de humor hoje não tem mais graça, porque as piadas estão na realidade. Onde é que estava o senhor controlador? Onde é que estava o senhor? Foi criada uma controladoria, aquela reforma administrativa, para evitar exatamente isso. Agora o senhor está pedindo o quê? Está pedindo para avaliar esse outro respirador. Esse outro respirador que todo mundo já sabe que é um respirador que não funciona. Ninguém quis comprar esse respirador. E agora querem ver até que ponto ele é útil ou ele não é útil. Isso é uma demonstração não só de inexperiência, mas, olha, isso é uma demonstração até de descaso. Como é que um governo libera 33 milhões e ninguém sabe de nada? E daí é um erro que foi cometido, um erro de 33 milhões. Eu não consigo entender exatamente o que pretendem com isso, com essas desculpas esfarrapadas e com essa situação que estamos vivenciando agora. O Ministério da Saúde informou que o pico do coronavírus, ou melhor, o pico não, o novo ponto de caos do coronavírus no Brasil vai ser aqui em Santa Catarina, depois de Manaus, depois de Fortaleza e depois de São Paulo. Vai ser aqui. O governo já reagiu, dizendo que essas informações que foram dadas pelo Ministério da Saúde não procedem, porque, na verdade, o que o Ministério da Saúde falou, que dobrou os casos de infecção em menos de uma semana aqui no estado. E isso é uma tendência de que a situação vai se agravar e vai piorar. O governo está contestando ao mesmo tempo que o governo está dizendo que mudou a metodologia de identificar casos e óbitos, seguindo a orientação da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. E é o Ministério da Saúde que diz que é para se preocupar. E nós estamos nessas circunstâncias. Agora, pelo menos uma notícia boa, e a gente não vai omitir isso em hipótese nenhuma, aumentou em 40% o número de leitos de UTI no estado. Mais de 340 leitos foram colocados à disposição para o enfrentamento do coronavírus. Ótimo, perfeito, mas em relação aos respiradores, houve um erro, e um erro que está muito além de apenas um erro. Há uma situação muito suspeita. E outro detalhe, o dinheiro que foi solicitado pela Justiça para ser bloqueado não estava na conta da empresa que está se explicando agora. Tinha muito menos do que foi pago. Aonde é que anda esse dinheiro? Outro erro, outra circunstância ruim. Nos Estados Unidos, para se dar uma ideia, hoje eles anunciaram que daqui a 15 dias serão cerca de 3 mil mortes por dia e vai aumentar em 10 vezes o número de infectados por causa da volta às atividades econômicas. Aqui nós temos que repensar, nós temos que fazer um planejamento. Embora nós temos um governador, o governador Moisés, que está isolado na agronômica desde que assumiu. Ele fica lá dentro, é lá que ele trabalha, é lá que ele dorme, é lá que ele come, é lá que ele recebe todo mundo. Então, de isolamento, entende? Então vamos começar a entender melhor o que está acontecendo. Depois que a porta foi arrombada, querem colocar o cadeado. Daí não funciona.